Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos louvar a Deus pelo culto de hoje à noite e podermos juntos adorarmos ao Senhor neste culto de ensinamento da palavra de Deus. Estamos deveras alegres pelo que o Senhor Deus ele tem proporcionado a cada um de nós. A cada quarta-feira temos reunido nesta casa para estudarmos a Sagrada Escritura e o Senhor Deus tem gerado no meu coração o desejo de nós começarmos um estudo em um dos textos da Sagrada Escritura que eu tenho observado, estudado e sido muito edificado. Estou com certeza no meu coração de que Deus, Ele irá nos abençoar nestes dias de estudo. Portanto, pegue a palavra de Deus e vamos estudar o texto que já lemos por ocasião da leitura oficial no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Teremos algumas oportunidades de observarmos este texto sob a luz deste tema, ensino e autoridade. E certamente o Senhor nos concederá aprendizagens transformadoras no Evangelho de Jesus. Aprendizagens transformadoras no Evangelho de Jesus. Quartas-feiras tem sido aqui em nossa sede um encontro com a palavra de Deus, de ensino. E eu buscando ao Senhor, Deus tem me orientado para que a igreja ela seja dirigida pelo ensino das Escrituras Sagradas. O ensinamento das Escrituras Sagradas é o ensino que nos fortalece. E eu quero mostrar aos irmãos que mesmo em um cenário bastante hostil ao que Jesus veio a esta terra, ele procurou ministrar as verdades divinas por meio de ensinamentos. E esses ensinamentos ecoam até hoje e transformam vidas até hoje. Portanto, acredite, há poder na palavra de Deus. Há autoridade na palavra de Deus. Quantos encontraram o texto sagrado, digam amém. Nós vamos fazer a leitura de 3 versos. O primeiro é o verso de número 21 e 22. 21 e 22. E depois leremos o verso 27. Vamos ler todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 27. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus, uma vez mais, nos conceda graça e aprendizagem por meio desta ministração, exposição de sua palavra. Meus amados e queridos irmãos, eu quero propor aqui que nós, a cada encontro com a palavra de Deus,
busquemos um coração aberto para aprendermos das verdades contidas no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos uma época em que pouco se fala sobre o ensino da palavra de Deus. E quando se fala, muitas vezes este ensino, ele não está carregado da autoridade que nos é mostrado pela palavra de Deus. Eu quero, junto com os irmãos, demonstrar que o ensino que Jesus propôs entregar por meio de seu evangelho é um ensino que tem autoridade. E ao ser colocado em prática, este ensino, com esta autoridade, transforma, modifica, altera toda e qualquer situação em qualquer tempo. Este ensino de Jesus, portanto, ele é transformador. Se nós não vemos transformação na vida de alguém, é porque este ensino certamente não tem sido aplicado, não tem sido colocado em prática, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. E a minha oração é que o Senhor Deus comece, por meio do ensino da palavra, não somente a acender a nossa mente, mas também acender o nosso coração e modificar, mudar as estruturas, mudar o cenário, e que nós possamos ver a mão de Deus estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Houve um tempo em que muitos tratavam o culto de ensino como o principal culto. Não faltavam, porque o ensinamento produzia não somente a alimentação que se havia necessidade, mas também trazia resposta, direção, atendia às necessidades, e este evangelho, ele não mudou, ele continua o mesmo. E eu estou certo que hoje nós sairemos daqui edificados. Quantos acreditam nesta verdade, já glorifiquem o nome do Senhor. E eu quero propor aos irmãos uma análise naquilo que Marcos está a nos registrar por meio do Evangelho de Jesus que ele nos narra. Começando aqui, trazendo uma primeira parte em que precisamos entender que quando nós olhamos para esses registros do Evangelho, cada um desses 4 evangelistas buscam dar uma ênfase ao ministério de Jesus. Tanto Mateus, quanto o próprio Marcos, quanto também Lucas e João, eles buscam trazer algumas ênfases que certamente chamado a atenção deles e que eles queriam passar. E eu preciso mostrar aos irmãos que Marcos também dará algumas ênfases aqui no registro do Evangelho de Jesus, e dentre elas está que Jesus não foi simplesmente um curador, um milagreiro, não. Jesus, ele era um ensinador. Jesus foi tido como mestre, e mestre por excelência. E esta atividade de mestre, de professor, ele não somente transmitiu o conteúdo de seu ensino, mas ele propôs chamar também aprendizes, que estariam próximo dele, para obter estas aprendizagens, pessoas das mais diversas classes, aqueles que estavam ali, ora no barco, no mar, ora como publicano, Mateus, ora aqueles que chegam e se aproximam de Jesus enquanto ele está ministrando, enfim, cada um deles, ao receber esta mensagem, tiveram as suas vidas impactadas, de forma que eles abandonaram tudo, tão somente porque do ensino de Jesus. O ensino de Jesus foi tão impactante que alterou a vida destes homens. Foi tão impactante que eles abriram mão de tudo
para estarem ao lado de Jesus e viver um pouco mais de 3 anos, ou 3 anos e meio, ouvindo esta mensagem, se alimentando deste ensino. E eu fico a pensar, o que está nos faltando? Porque vez por outra a gente não quer abrir mão de muita coisa para ser ministrado pelo ensino de Jesus. Quantas não são as vezes que a gente substitui, troca, põe em detrimento um culto como este, ou um culto de escola bíblica dominical, onde se aplica ao ensino, ao estudo da Sagrada Escritura, e é claro que todos nós temos muitos afazeres, e que se fôssemos optar para estar em outro lugar que não esse, não faltariam lugares para a gente estar. Eu tenho certeza que se você não estivesse aqui, estaria ocupado em algum outro lugar, fazendo alguma outra coisa, e olha só, importante também. Mas aqueles que aqui estão priorizaram, abriram mão certamente de alguma coisa ou muitas coisas para estarem na casa do Senhor, diante do altar de Deus, da palavra de Deus, porque carecem, necessitam de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. E quantos consideram que de fato este é o melhor lugar para estarmos? Oh, glória a Deus! Eu não sei vocês, mas quando eu abro a Bíblia para ler as Escrituras, esta palavra fala ao meu coração. Esta palavra, ela me alimenta. Esta palavra, ela me dirige. Esta palavra, ela me dá o norte, ainda que eu esteja perturbado, angustiado, cheio de situações. Quando eu me deparo diante desta palavra, ela tem o poder de me acalmar, de trazer aqui ainda com incertezas, e ela me guia dizendo: pode ir, não temas, porque eu sou contigo. Oh, glória a Deus! É o poder da palavra de Deus. Deixa eu declarar sobre as vidas que aqui estão. Deus nos dará o entendimento de seu ensino, para que através dele haja aprendizagens transformadoras, com impacto em nossa vida, em nossa rotina, em nosso cotidiano, porque este ensino, ele tem poder, ele tem autoridade. Glória a Deus. Então, primeiro eu quero lhe mostrar, biblicamente falando, que Marcos, ele está sim dando ênfase para o ensino de Jesus em seu texto. Esta é a primeira parte de nosso estudo. Por favor, com a sua Bíblia aberta agora, eu preciso tão somente lhes dizer que na tradução a gente perde algumas questões em relação a palavras, porque na tradução o tradutor busca ajustar o sentido do texto para a compreensão do leitor. Isto muda e altera em algumas línguas, não é? Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos algumas palavras que se aproximam do sentido original do texto e outras que ficam um pouco afastadas desse sentido, e não há outra para traduzir. Então se opta por aquela que mais se aproxima do conceito ou do sentido da palavra. Mas se você quiser anotar, nós temos aqui um verbo que ele é desmembrado em 2 substantivos, que é o verbo didasco. Este verbo didasco é o verbo regular ensinar. Marcos está com este verbo em mente. Marcos, ele está olhando para esta atividade. O ensinar do mestre. O ensinar de Jesus. E é claro que quando a gente pensa em Jesus como mestre, como ensinador, uma das primeiras cenas que me vem à mente é aquela quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e de Lázaro, e há ali ouvintes de seu ensino. Pelo menos o registro diz que Marta e Maria estavam na casa, não sabemos se Lázaro estava, mas há a disposição entre Maria e Marta, e essas disposições, elas são díspares, elas são diferentes. Pois observe, Marta recebe Jesus em sua casa,
sabendo que ele é o ensinador das verdades espirituais, verdades divinas, deixa Jesus e vai com sua disposição para, quem sabe, um outro cômodo, para preparar coisas e se atarefar de outras coisas que não estar aos pés de Jesus. Porém, Maria é aquela que, ao ver Jesus, ela para o que ela está fazendo, ela senta-se aos pés de Jesus, porque o mestre chegou. Seu ensino está ali. E o que é que Jesus faz? Jesus então passa a ensinar Maria. Logo vem Marta. E quando Marta vê a disposição de Maria em aprender o que Jesus está dizendo, ela quer logo tirar Maria daquela posição. E diz a Jesus: Jesus, não te incomodas de que eu esteja tão atarefada sozinha? E Maria aos seus pés? E Jesus vai dizer, se fosse hoje, Jesus diria para ela: não estou nem um pouco incomodado. Está tudo tranquilo. E Jesus diz para ela: você fez uma escolha, uma opção. E para aquilo que você se ocupou, uma só é necessária. Mas Maria escolheu a melhor parte. E qual foi a parte que Maria escolheu? Ser ensinada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Estar aos pés de Jesus. Qual foi a parte que Marta abriu mão? Foi a de ter um ensinador, um mestre por excelência em sua casa e desprezar aquilo que Jesus tinha para oferecer. E até hoje é assim. Qual é a sua disposição? Tem pessoas que se atarefam de tantas coisas e esquecem: Jesus está no culto, Jesus está na casa, Jesus está aqui. Esta é a palavra do Senhor. Oh glória, que estamos ouvindo, que estamos recebendo. Será que você tem a mesma disposição de Maria e está aí dizendo: Senhor, eu parei tudo para estar aqui, eu deixei tudo para estar nesta casa, eu estou aqui com o coração aberto, com a mente focada, porque eu quero sair daqui com uma palavra. E Ele tem esta palavra para a tua vida. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Então este verbo ensinar está em foco. E ele aparece no texto que nós lemos nos 3 versículos pelo seu substantivo. Didaquê, que aparece aí como ensinamento, na tradução que está na tela, aparece como doutrina, no versículo 22, aparece como doutrina. Este verbo que está aí também é ensinar, é o substantivo ensinamento, e aparece também didáscalos, portanto, didasco, didaquê e didáscalos. O que esses termos eles oferecem a nós? Primeiro, didasco, ensinar. A ação de ensinar está em foco no Evangelho segundo Marcos. O segundo, didaquê. Há até um texto chamado didaquê, o ensinamento dos apóstolos, um texto muito antigo, um dos mais antigos, não é, depois do Novo Testamento, em que ali estão registrados os ensinamentos dos apóstolos. Se você der um Google aí, já vai aparecer o didaquê dos apóstolos, os primeiros ensinamentos dos apóstolos, que é nada mais, nada menos do que ensinamentos. E a palavra didáscalo. Didáscalos é o substantivo na terceira declinação, que aparece aí como a função de ensinar. Temos aqui professoras. Essas professoras que estão aqui, elas são também consideradas como didáscalos, ou didascalia, né? Aquele que ensina, portanto é o mestre. E você verá no Evangelho segundo Marcos que ele destaca o tempo todo Jesus como mestre, Jesus como um ensinador. Por que Jesus destaca o ensino? Porque muitas vezes na pregação nós não temos a condição de sermos muito didáticos, muito pedagógicos. Até obreiros que na pregação, eles usam de um ritmo tão frenético, tão alto, tão intenso, que não dá nem tempo da gente raciocinar. Você já ouviu? Queridos e amados irmãos, Deus está no controle de tudo e tem vitória para você. A gente não consegue nem capturar a mensagem. Não é? Tem até alguns pregadores que não cuidam do ritmo adequado, que falta até ar. Eu já fiquei, às vezes, com medo de alguns pregadores.
que eles começam a pregar daqui a pouco. Calma. Respira. Estamos passando uma mensagem. Precisamos refletir. Precisamos compreender o que é que Deus quer falar comigo hoje à noite. Eu preciso procurar clarificar cada palavra que sai da minha boca, porque todas elas têm sentido e oferecem mensagem. Glória a Deus. Portanto, Marcos vai nos mostrar isso. Confira comigo, por favor. Este verbo, a palavra ensinar, como verbo didasco, aparece no Evangelho, segundo Marcos, 17 vezes. 17 vezes, Marcos está olhando para o ensino de Jesus, para o ensinar. Aparece aí em Marcos 1, 21, 22. Veja o capítulo 2 e o verso 13. Então, tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E o que é que Jesus fazia? Os ensinava. Glória a Deus. A multidão vinha ter com ele. E então Jesus vê uma oportunidade. Qual é a oportunidade que ele vê? Eu preciso entregar algo. E o que é que ele entrega? Ensinamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que é uma multidão que vai ter com ele. Esperando o quê? Jesus certa feita diz: olha, vocês vêm a mim porque vocês viram eu multiplicar pão. Vocês querem ser alimentados. Mas eu tenho algo diferente. Eu não me preocupo tão somente com um pão que vocês necessitam. Eu me preocupo com a alma de vocês, com o bem-estar espiritual de vocês. Glória a Deus. Qual tem sido a nossa intenção, a nossa motivação de servir a Cristo, de vir ao culto? Qual tem sido? O que é que tem nos movido para esta casa de oração? Oxalá que sejamos como esta multidão, em direção ao Mestre, e que oxalá o Senhor Jesus tenha a palavra, aquela que você precisa, não aquela que você, eu quero ouvir isso, não, mas aquela que você necessita ouvir aqui nesta noite. Que esta palavra seja cirúrgica para a tua vida. Glória a Deus. Algo tem me preocupado e eu preciso dizer, é um culto de ensino. Às vezes, nós vemos dificuldades até dos nossos obreiros de estar em culto de ensino. Alguns justificaram, trabalhando, claro. É impossível deixar o trabalho, sabemos disso. Mas outros, será que estão onde uma hora desta? Irmãs, irmãos, alguém que diz, não, eu preciso ir porque é escala, se eu não for, o pastor vai chamar a atenção. Este não deve ser um motivo para você vir à casa do Senhor. Não podemos correr o risco da multidão que quer apenas o pão. Jesus está dizendo, eu tenho ensinamento para você. É por isso que a gente vê tantos desvios em nosso tempo. Pessoas que não conseguem ter as suas raízes fincadas. O vento bate, logo eles têm a sua queda. Mas crente que tem ensinamento, que recebe ensinamento, pode vir temporal. Jesus falou sobre isto. Ele diz, aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha. E o que é estar edificado na rocha? Uma alegoria que Jesus, ele utiliza. São aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, porque não adianta só ouvir. E o ensinamento tem essa capacidade de fazer a gente refletir e a gente ter uma transformação de mente, uma mudança radical. Veja que então aí Jesus ensina, são 17 ocorrências desse verbo ensinar. Vamos para mais uma, capítulo 4, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Por favor, veja aí. Outra vez começou a ensinar.
junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. O culto de ensino de Jesus era cheio. Não era vazio, igual nós vemos em muitos lugares. O culto de ensino era o principal culto em que esses frequentavam. Hoje, se nós observarmos, basta fazer um culto de movimento. Vamos trazer fulano, ciclano, daqui a pouco lotou. E está todo mundo lá balançando o esqueleto. Não é? Ou as campanhas. Eu particularmente, irmãos, até abro a liberação para fazer. Mas campanha é algo, irmãos, que gera muito pouco resultado. Porque tem pessoas que só vêm para a igreja se tiver campanha. Aí você vai passar o tempo todo abrindo uma campanha, fechando campanha, abrindo uma campanha, fechando campanha, abrindo uma campanha. Não, nós precisamos vir para a casa do Senhor para ouvirmos palavra de Deus. Ensinamentos. Glória ao nome do Senhor. Mude esta compreensão. Mudemos este nosso pensar. Olha que texto maravilhoso. E outra vez, aliás, eu gosto dessa expressão, e outra vez, pastor, eu vim para a casa do Senhor, outra vez ensinamento. Ah, mas de novo está lá, outra vez ensinamento. Esta é a nossa atribuição, senhores, porque o Senhor nos chamou também para isto. Paulo falando aos Filipenses, ele diz, eu não me canso de falar a vocês sempre a mesma coisa. A mesma coisa. E alguém diz, pastor, você está sendo repetitivo, não tem problema. Paulo também foi repetitivo e ele diz, isso é segurança para vocês. Eu estou vos lembrando, eu estou novamente falando, e Jesus tem falado, sua palavra tem sido ecoada. Quem está ouvindo a voz de Deus? Aleluias. Daqui a pouco eu vou usar novamente esse texto, mas eu quero chamar a tua atenção para este versículo que aí está. E outra vez começou a ensinar. Veja o 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua, aí novamente, o substantivo ensino. Embora esteja traduzido como doutrina, cabe aí a tradução ensinamento. Ele lhes dizia seu ensinamento, o conteúdo de seu ensino. Sua doutrina, que passou a ser doutrina. Então veja que Jesus ensinava-lhes. Jesus gastou tempo com o ensino. Às vezes, alguns dirigentes chegam a mim e dizem, pastor, estou passando por isso, tem tal situação, tal. O que eu faço? Irmão, duas coisas. Primeiro, oração, que é indispensável, e ensino da palavra. Porque se esta palavra não mudar a vida de alguém, ninguém vai mudar. Nenhum outro esforço mudará. Agora, irmão, pregue em tempo e fora de tempo, ensine, e você vai ver que as cadeias elas caem por terra, as algemas elas estouram, as portas se abrem, porque há autoridade nesta palavra. Glória a Deus, aleluias. Jesus, então, é um ensinador. Veja o capítulo de número 6 e o versículo de número 2 a seguir. Partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Novamente, ensinar. Então, Jesus ensina em toda parte. Ele está no mar, ensinamento. Ele vai para dentro da sinagoga, ensinamento. O que indica aí que no sábado ele vai para a sinagoga, mas nos dias normais ele está no meio do povo ensinando também. Não é? Nos outros dias, não importa onde ele estava, ensinamento. Ensinamento. E eu, irmãos, vou focar, não só focar, eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro aqui em Pinheiros. Nós precisamos aprender do ensino da palavra de Deus. Precisamos dar tempo a esses ensinamentos, ouvir esses ensinamentos. E essas quartas-feiras, elas nos trarão luz para esses ensinamentos. Jesus, então, começou a ensinar. E todos estavam admirados. Veja o capítulo 6, verso 6. Estava admirado da incredulidade deles. Eu acho interessante, volta lá, por favor, primeiro no 2. Olha aqui.
Olha para esse texto. E muitos ouvindo-o, então eles estão ouvindo a Jesus, sim ou não? O que é que aqueles que estão ouvindo a Jesus, eles apresentam? Admiração. Ouvindo-o, se admiravam. Uau! Que ensino! Meu Deus! Que palavra! Porque quem é que está ensinando? Quem está ensinando? Jesus. Se Jesus está ensinando, uau, é Jesus ensinando. Glória a Deus, é Ele falando. Coisa gloriosa. Mas vamos ver a disposição de quem ouve? Vamos para o 6, põe aí para vocês verem. Agora veja quem é que está admirado. Vê aí. Estava admirado da incredulidade deles. Quem é que está admirado agora? É Jesus. Eles estão admirados do ensino de Jesus, olhando para Jesus e medindo Jesus. Rapaz, esse ensinador aí, ó, não é fraco não, hein? Esse ensinador aí, a coisa é, ó, supimpa. Aí Jesus vai dar uma olhadinha para eles também. Vocês estão olhando para mim, é? Deixa eu verificar como é que vocês estão. Aí Jesus se admira, porque é o melhor ensinador, com o melhor ensino, com autoridade, mas eles são incrédulos. E aí Jesus se admira da incredulidade deles. O que é incredulidade? É a falta de capacidade de acolher o ensino e crer na palavra. Sabe, a falta de capacidade, a dureza de coração, a dificuldade de ouvir palavra de Deus. Sabia que tem pessoas que têm muita dificuldade de ouvir ensino? Muita dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Eles se incomodam, eles se inquietam. Alguns chegam ao ponto de, na hora da palavra, do ensino, desaparecerem do culto. De vez em quando isso acontece com músico. Somem, desaparecem. O maestro certamente está trabalhando. Deixa eu livrar a barra dele aqui. Agora olhe para mim aqui. Olha para mim aqui. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, dá vontade de tanta coisa. Não consegue ficar com a Bíblia aberta. Aliás, cadê sua Bíblia? Verifique aí. É ensino da palavra de Deus. Se a gente for ver bem, irmãos, a gente já não consegue, não é? Dada as muitas correrias, digo quase que na maioria, eu na verdade vivo com a palavra aberta, porque hoje mesmo dei aula de manhã, 3 horas na palavra, então estou o tempo todo mexendo na palavra, estudando a palavra, mas existem pessoas, irmãos, que não leem a palavra durante a semana toda. E quando vem ao culto, irmão, às vezes até esquece de trazer a palavra, de trazer a Bíblia. E quando está se pregando a palavra, não é? Lê o texto ali, pronto, fecha ela, põe do lado. Ignoram o poder e a autoridade dessas sagradas letras. O retera mandaragaia sou. Há poder nesta palavra, meus irmãos. Há poder, esta palavra pode transformar, regenerar. Esta palavra pode levantar vidas. Ela salva, oh glória, porque Jesus, Ele é a palavra. Esta palavra cura. Esta palavra muda a nossa compreensão da vida. Lamandoria Sérgia. É Jesus o ensinador. O ensino, e falaremos um pouco à frente, é dele. Mensagem do céu, mensagem do alto. Está assim de gente ouvindo. E aí Jesus olha e admira. Por que Jesus admirou da incredulidade? Certamente o Senhor esperava um outro comportamento. Certamente Jesus esperava que, ao pregar a sua palavra, aqueles que estavam lhe ouvindo acolhessem a mensagem, tivessem suas vidas transformadas, porque a palavra é poderosa para isto. Certa feita, Jesus olhou para aquela geração e diz: ó geração incrédula.
incrédula. Ó geração incrédula. Ele mesmo diz: até quando? Até quando eu sofrerei o mal desta geração? E se a geração de Jesus era incrédula no primeiro século, na primeira metade do primeiro século, o que será da geração do século 21? Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Será que esta palavra encontra o teu coração crente? Crédulo. Incrédulo é aqueles que não têm a capacidade de receber, de crer na mensagem. Crédulo é aquele que ouve a mensagem e acolhe no coração. E diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar, pode ensinar. Sim, Senhor, pode corrigir. Oh, dente, honoria, nagaia, sei. Oh, glória a Deus, aleluia. Marcos poderia citar Jesus indo de lugar em lugar, pregando e curando. Mas Marcos resolve nos mostrar um Jesus que vai de lugar a lugar ensinando. E percorreu as aldeias vizinhas, fazendo o quê? Curando. Eu sei que Jesus cura. Nós acreditamos no dom ou nos dons de curar. Só que tem igrejas por aí que se alimentam apenas dessas curas. Pessoas que atravessam estados para chegar em determinado lugar para ser curado. Alguns de fato são. Outros ficam tempo e tempo procurando a cura e não recebem. Porque Jesus pode curar e pode não curar. Só que Jesus, ele cura, sim, mas ele nos mandou ensinar. Ide por todo mundo, e eu gosto dessa expressão, dessa tradução, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? O que é ensinar? E ensinar dá trabalho, irmão. E aqui eu falo e me dirijo com todo respeito aos meus companheiros. Cuidado, meus irmãos, porque o ato de ensinar, ele é trabalhoso. E vez por outra, nós teremos que ter uma paciência e pedir paciência a Deus. Já pensou se Jesus, sabendo como Pedro era, tivesse descartado ele por conta de seus erros? Já pensou? Jesus conhecia Judas e sabia o seu fim. Mas ainda assim, ensinou Judas até o final. Até o último momento. Até quando ele vem para beijar Jesus, e aquele beijo era o símbolo da traição. Jesus disse: amigo, a que viestes? Até nesse momento, Jesus está sereno, calmo, sabendo que Judas estava trazendo a guarda para prender Jesus. E Jesus está dizendo: amigo, o que é que você veio fazer? Esse é um lugar de encontro, de oração. E como é que você vem a mim? Oh, glória a Deus. Até porque, queridos, não precisa fazer nada. Obreiros, só ensine a palavra. Alguém que é responsável pela tua chamada. Alguém que é responsável pelo ensino que pregamos, pela palavra que ministramos. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. E eu creio no poder deste ensinamento. Quem pode louvar o nome do Senhor? Veja o verso 30 deste mesmo capítulo 34, eu encerro aqui, para que na próxima quarta-feira continuemos. Veja mais uma vez o olhar de Marcos para o ensino. Versículo de número 30, versículo de número 34. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Agora os discípulos estão envolvidos neste ensinamento. Porque Jesus não somente ensina, não somente é ensinador, mas propõe levantar ensinadores também.
Veja o verso 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Aqui é a primeira multiplicação dos pães. E teve compaixão deles. A compaixão oferecida por Jesus vê a real carência e necessidade daqueles povos. O que é que Jesus viu? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele vê a circunstância, a situação, e é o que Deus tem me feito ver. A necessidade de mais ensino entre nós, de mais estudo da palavra de Deus. Então ele vê a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e aí o que é que ele faz? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus poderia ter usado, irmãos, todo o poder que ele tem, até porque ele é todo poderoso. Ele resolve o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é Senhor. Mas o que é que ele se propõe a fazer? Ovelha sem pastor? Então deixa eu pastorear vocês. E como é que eu vou pastorear vocês? Por meio do ensino. Começou a ensinar-lhes. O que está faltando a nós é ensino e mais ensinadores da palavra de Deus. Por que que no Belém, irmãos, nós temos dado toda a atenção para o ensino? Porque nós sabemos que não adianta buscarmos outros subterfúgios. Não adianta. Algum lugar por aí, alguém pinta a parede, coloca iluminação, dança, não é? Tantas coisas. E aí você percebe que isso atrai, mas isso não sustenta, isso não solidifica, isso não faz permanecer. Mas o crente que recebe ensino da palavra, oh glória a Deus, passa tempos e tempos, estações, vem inverno, vem verão, vem luta, vem problema, vem levante, vem de um tudo, e ele está de pé. Oh glória! Quem pode valorizar o ensino da palavra de Deus? Então eu lhe convido a partir de agora, não somente a você dar mais valor ao ensino da palavra, como a convidar outros também, para virem à casa do Senhor receber ensinamento. Deus nestas quartas-feiras trará ao nosso coração ensinamentos transformadores. Passaremos a compreender melhor, à luz do Evangelho, a nossa vida cristã, e que a partir da palavra de Deus, nós sairemos com este guia, com esta luz que ilumina e que nos mostra o caminho em que nós devemos seguir. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, glorificado seja Deus pelo seu ensinamento, por esta base tão sólida que eu posso firmar os meus pés de maneira que eu não venha me desviar, oh glória a Deus, me perder na caminhada. Quantos podem receber esta palavra glorificando a Deus? Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Quarta que vem, eu estou aqui com dezenas de slides, não passei do segundo. Quarta que vem, nós continuaremos com este tema: ensino e autoridade, aprendizagens transformadoras no Evangelho de Jesus. E estaremos estudando este livro, o livro de Marcos. Amém, queridos?